Boa tarde, moçada. Beleza? Então a gente está aí para trabalhar a terceira parte daquela aula de plano inclinado. A primeira parte eu dei a teoria, montei para vocês um mapa mental dirigido, pedi para vocês fazerem. A segunda parte eu comecei a resolver essa questão da UFSC de 2020, tá? Que caiu agora. Que nessa segunda parte eu resolvi os itens sobre plano inclinado, só aqueles referentes à força. Tá? Só que essa questão também, uma parte dela, fala sobre trabalho. Isso é o estude com o professor. O estude com o professor a gente pega uma questão e resolve, mas não simplesmente resolve. A gente vai passando as teorias necessárias para que você entenda a questão. E é isso que eu vou fazer. Né? Então, essa questão da UFSC, só lendo, olha, a rampa de acesso é uma excelente maneira de possibilitar, tanto para cadeirantes quanto para pessoas com mobilidade reduzida, a ida e a vinda em edificações elevadas. Independentemente da inclinação das rampas, muitas são as grandezas físicas envolvidas no movimento sobre elas. Na figura abaixo estão representadas um cadeirante de massa de 55 kg, essa é a massa do cadeirante, o aluno meu já está anotando os dados, a moça que o empurra com massa de 60 kg e a cadeira de rodas com massa de 15 kg, em movimento uniforme de subida. Lembra, movimento uniforme, a gente usou muito isso nos itens anteriores. Sobre uma rampa de acesso com θ igual a 4,5 graus. E os seus patamares para descansar, A, B, C e D, considere a existência de atrito. Então a gente já resolveu alguns itens, né? O 01, 04, o 08 e 16, se eu não me engano, nós já resolvemos, mas agora a gente entra em abordagem no 32, olha só. Essa é a questão que a gente está resolvendo. Ao atravessar o patamar a força-peso do conjunto cadeira mais cadeirante realiza um trabalho de 840 joules. Ele quer o trabalho da força-peso quando ele está no patamar A. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que lembrar da grandeza física do trabalho. Lembrar sim, porque você já teve tudo isso. Né? Em algum momento da sua vida você já viu esse conteúdo. O que a gente vai fazer é relembrar. E mais importante, mostrar como esse conteúdo cai na sua prova. Então a gente vai fazer trabalho. Tá? Muita gente fala que trabalho é energia. Não, trabalho não é energia, tá? Trabalho e energia são grandezas diferentes. Então você pode me perguntar, professor, então o que é trabalho? Foi a pergunta que a UEPG fez em 2010. No que respeita à energia e suas transformações, assinale o que for correto. O trabalho não é uma forma de energia, mas uma maneira de transferir energia de um lugar para outro ou de transformar uma forma de energia em outra. Isso é trabalho. É verdadeiro. Trabalho não é energia. Trabalho é uma maneira de transportar energia ou de transformar energia. Então eu transporto a energia, eu estou realizando o trabalho. Eu estou transformando, por exemplo, a energia cinética em energia potencial gravitacional, eu estou realizando um trabalho. O trabalho é uma grandeza física escalar. E o trabalho é a grandeza que transporta a energia ou transforma a energia. Lembrando, ela é uma grandeza física escalar. Isso é trabalho. Então, olha só. Professor, mas se trabalho não é energia, por que a unidade é a mesma? A unidade é a mesma. Tanto trabalho quanto energia, elas são grandezas homogêneas, de mesma natureza, mas não são grandezas idênticas. Trabalho é uma coisa, a energia é outra coisa. Tá? Tanto que a gente dá a mesma unidade. Quando a gente trabalha no SIL, Sistema Internacional de Unidades, isso que é SIL, o trabalho e energia tem como unidade o Joule. Né? A gente pode ver que no sistema CGS é ERG, tá? A gente pode falar que trabalho e energia também é caloria. Tudo isso pode ser trabalho. Depois a gente vai dar uma aula só de análise dimensional para vocês, tá? Mas olha só, eu gosto de pegar esse exemplo que é uma questão muito simples para dar as teorias que envolvem trabalho. Porque trabalho de física não é igual ao trabalho do dia a dia, né? A pessoa limpou a casa inteira e falou, meu Deus, mas deu uma trabalheira limpar essa casa. Isso não é trabalho físico. Tá? O que é o trabalho físico? A gente já sabe que é uma maneira de transportar ou transformar energia. Mas como isso cai na minha prova? Olha só. Um corpo de massa 10 kg, mostrado na figura, recebe a ação das forças indicadas e se desloca 10 metros na horizontal e para a direita. É o desenho clássico. Ele me dá a força que vale 100 newtons. Olha o tamanho do meu cursor. É minha régua.
Né? Quem tem aula comigo sabe que eu tenho que dar aula com régua. Né? Então eu fiz um cursor parecido com uma régua. Olha a gravidade, ele deu que tem força de atrito, que eu nem vou usar agora para dar os exemplos que eu quero. Ele deu o seno do ângulo θ, o cosseno do ângulo θ e um deslocamento de 10 metros. Ele vai querer que eu encontre o trabalho de cada uma dessas forças. Mas na verdade eu vou me ater ao trabalho da força F para falar sobre essa teoria e o trabalho da força peso, que é o item 32 que a gente está resolvendo. Então olha só. Eu sempre falo que trabalho é uma das fórmulas mais lindas da física, porque trabalho é força vezes deslocamento. Eu sempre que falo essa fórmula, eu venho uma palavra na minha cabeça e a palavra é fada. Não consigo imaginar mais nada além dessa palavra, sou uma pessoa pura. Só vem fada, tanto que eu emendo com a letra grega tal e fica tifada. Trabalha tifada, trabalha tifada, trabalha tifada, trabalha tifada, trabalha tifada, trabalha tifada. Lembra, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. O nego falou ângulo entre força e deslocamento. Eu falei para vocês que esse ângulo é o ângulo do plano inclinado? Professor, mas não tem nem plano inclinado? Não tem. Mas apareceu o plano inclinado, o seu concorrente vai falar que isso é o ângulo do plano inclinado. Não é. Não é. Cacaca, sujo, tira da boca. Não é o ângulo do plano inclinado. Esse ângulo é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, olha, vamos calcular o trabalho da força de 100 newtons. Então, eu tenho a força de 100 newtons, o deslocamento de 10. O ângulo entre o vetor de deslocamento que está na horizontal e a força F é θ. Ele não me deu θ, mas deu cosseno de θ, que vale 0,8. Aqui eu tenho um trabalho de 800. 800 o quê? João, José ou newtons? Você que deu uma risadinha e falou, é newtons. Tu errou, eu te enforco no pé de alface. Trabalho não é força. Trabalho é uma maneira de transportar energia ou transformar energia. E no sistema internacional a unidade é joules. Joule, tá? Essa é a unidade. Ah, professor, mas eu sei que força é newtons. Deslocamento é metros. Então pode ser newton vezes metros também? Pode. Newton vezes metros, quando trabalhamos com energia ou trabalho, que são grandezas homogêneas, newton vezes metro é igual a joule. Mas daí caiu uma questão na UDESC que dizia o seguinte, torque também é força vezes uma distância, que é um braço de alavanca. Torque também, então, pode ser dado em newtons vezes metros. Daí ele perguntou, poxa, se torque pode ser newtons vezes metros e trabalho também é newtons vezes metros, então tanto trabalho pode ser joule, quanto torque pode ser joule também? Ele queria saber, já que torque também vai ser newtons vezes metros, a unidade de torque pode ser chamada joule também? Não. Joule é a unidade de energia e grandezas homogêneas a ela como trabalho. Trabalho é uma grandeza escalar. Torque não tem nada a ver com trabalho. Torque já é uma grandeza vetorial. Então ele não pode, embora ele seja newtons vezes metro, ele não pode ser chamado de joule. Trabalho sim, energia sim. Tá? Então, na verdade, esse trabalho sendo positivo, nós falamos que é um trabalho motor. Então, beleza. Trabalho atifada, aquele ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. Mas o item 32 pediu o trabalho da força-peso. Tá? Vamos falar sobre o força-peso. Então, a gente desenha o vetor peso aqui. Né? Lembra que a gente brinca vertical de cima para baixo ao desenhar o vetor peso. Vamos calcular o trabalho desse peso. Mas notem, nesse exercício, o vetor peso ele é perpendicular ao deslocamento. Trabalho atifada. Quando eu queria o trabalho da força F, eu usava a força F, mas agora eu quero o trabalho da força peso, então eu tenho que usar a força peso. Mas eu nem vou substituir. Olhem só. O ângulo em questão é o ângulo entre o deslocamento e a força, que nesse caso é 90. E você sabe mais matemática do que eu. Cosseno de 90 é igual a quanto? Eu sei mais matemática que você. Cosseno de 90 é igual a 0. Tá? Então o trabalho da força-peso nessa situação é 0. O trabalho aqui não vai servir para transformar a energia, do peso não vai servir para transformar a energia. O trabalho dessa força-peso não vai servir para transportar energia. Ela não está fazendo nada disso. Ela não está realizando trabalho. Tá? Então lembra, caiu na CAF, era um cara carregando uma maleta rente ao corpo, e daí o braço dele fazia uma força, ele perguntava o trabalho dessa força quando ele andar na horizontal,
É zero. Porque a força do braço dele e o deslocamento, se você olhar, vou levantar aqui, ó, quando eu estou carregando a mala aqui, ó, e o deslocamento é para cá, a força e o deslocamento formam 90. Se formam 90, o trabalho é igual a zero. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Cada exercício tem uma cara, e é isso que eu gosto de falar. Quando ele começar a falar de trabalho e perguntar o trabalho de tal força, porque quem faz trabalho em física é força, tá? Não é macumbeiro, quem faz trabalho em física é força. Quando ele perguntar o trabalho de tal força é nulo, verdadeiro ou falso, ele quer que você olhe num lugar específico. E esse lugar é onde? É no ângulo. Se ele pergunta, mas é batata, cada exercício tem uma cara, o trabalho de tal força é nulo. Ele quer que você olhe no ângulo, porque essa força provavelmente vai existir. Ele coloca um deslocamento também para despistar. Mas se o ângulo é 90, o trabalho é igual a zero. Então isso tem que deixar bem claro. Tá? Trabalho de física não é igual ao trabalho do dia a dia. Mas vamos continuar. Você pode me perguntar, professor, então o trabalho da força-peso sempre é zero? Não. Olha só. Vamos colocar 3 corpos de massas idênticas, tá? Iguaizinhas, iguaizinhas. Eles caem da mesma altura H. Em física representamos a altura por H, porque todo mundo sabe que em física a altura começa com H, né? Como que é? A altura em inglês? Não, todo mundo sabe que em inglês a altura começa com H. Como que é a altura em inglês? Alture. É importante falar assim, eu falo várias línguas, sou um troglodita, tenho um gosto variado para música, eu sou epilético. Então, a altura que os 3 corpos idênticos vão cair é a mesma, tá? Só que esse corpo, ele cai de uma maneira espiralada. Esse corpo cai em linha reta. E esse corpo cai de uma maneira amorosa. I love it. Eu não vou perguntar onde a força-peso realizou mais trabalho, porque não dá. Mas eu pergunto, onde a força-peso realizou menos trabalho? Todos os trabalhos da força-peso são iguais. Porque trabalho, gente, não é o trabalho do nosso dia a dia. Professor, mas deu bem mais trabalho eu fazer essas voltas, tudo. Não. Trabalho é uma grandeza física escalar que é dado por Tifada. Quem faz o trabalho na física é a força. Vamos ver o trabalho da força-peso. Peso, nos 3 casos, é vertical de cima para baixo. O vetor de deslocamento é para baixo, ele está ali em verde. Olha só. Peso, 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 deslocamento. Não tem vetor de deslocamento em forma de coração. Um vetor de deslocamento é um vetor. Qual é o ângulo nos 3 casos entre o peso e o deslocamento? 0 graus. Tá? Se o ângulo é 0 graus, vamos calcular o trabalho da força-peso? O ângulo é 0. Então eu vou ter cosseno de 0. Peso é mg. O deslocamento vai ser a própria altura. No lugar de θ eu coloquei 0 porque é o ângulo entre os vetores. Cosseno de 0 é igual a 1. O deslocamento é igual a h. Peso é mg. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. A força-peso, o seu trabalho não depende da trajetória. Ela é uma força conservativa. A gente pode falar que tem que ter 3 critérios para uma força ser conservativa. Primeiro, o trabalho não depende da trajetória. Força-peso, o trabalho dela não depende. Segundo, em um percurso fechado, o trabalho dela tem que ser nulo. Já vou mostrar isso para vocês. E terceiro, a força-peso, a força para ser conservativa tem que fazer o corpo acumular uma energia potencial. E a força-peso faz. Faz ele acumular uma energia potencial gravitacional. Tá? A força-peso ela é uma força conservativa. Exemplos de forças conservativas, força elástica. É uma força conservativa. Força-peso, que é uma força gravitacional, é uma força conservativa. E a força elétrica também é uma força conservativa. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Trabalho da força-peso quando o corpo desce, mais mgh. Mas olha só, e se ele sobe? Se falou menos mgh, está correto. E por quê? Olha só, quando ele sobe, o vetor de deslocamento é para cima. Qual é o ângulo entre o vetor peso e o vetor deslocamento? 180. E cosseno, peso é mg, altura é h, e cosseno de 180 é menos 1. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. Quando desce, mais mgh. Isso tem que saber. É a expressão que o aluno mais esquece. Trabalho da força-peso quando o corpo desce,
mais MGH. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos MGH. Não importa a trajetória. Daí o vestibular coloca um plano inclinado. E coloca que esse plano inclinado tem uma altura H e faz um bloquinho descendo esse plano inclinado, um bloquinho de massa M descendo, e pergunta o trabalho. Meu Deus do céu, é um plano inclinado. O aluno acha que quando é plano inclinado, as leis da física mudam, né? Vai abrir um guarda-roupa, vai ter um portal de Nárnia, onde o leão fala as leis da física, que são todas diferentes do nosso universo. Não importa se é um plano inclinado, não importa se é roldana. Falou trabalho da força-peso, não importa se é rampa. Falou trabalho da força-peso, quando sobe é menos MGH, quando desce é mais MGH. Sempre, 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 sempre. Tu vai esquecer isso? Tu vai. É o que o aluno mais esquece. Mas a gente vai falar tanto, vai falar tanto, vai falar tanto que você vai lembrar. Trabalho da força-peso quando o corpo desce. Trabalho da força-peso quando o corpo desce. Mais MGH. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe. Menos MGH. Isso tem que estar na ponta dos cascos. Olha só. A questão 32 dizia assim: ao atravessar o patamar a força-peso do conjunto cadeira mais cadeirante realiza um trabalho. Gente, olha só. O patamar A ele é horizontal, o deslocamento é paralelo a ele. Olha a força-peso, olha o ângulo que forma, tá? Olha só, o ângulo entre o deslocamento e o peso é 90, e cosseno de 90 é igual a zero. Não é 840. O trabalho da força-peso no patamar A ele vai ser zero, ele não está transformando energia ali, ele não está transportando energia ali, esse trabalho da força-peso. Olha só, é falso o item. Olha o desenho. Aqui está o patamar A, ó. Ele é horizontal, o peso é vertical. Então forma 90 graus entre o deslocamento e o vetor peso. Então trabalho igual a zero, fazendo com que o nosso item seja falso. Olha só o item 64, que diz respeito ao item 32. O trabalho realizado pela força-peso da moça desde o início até da rampa até o patamar é de menos, ficou aqui, mas era menos 1.200 joules. Olha, já começa a ver o menos. Tem um trabalho que uma força vai ser menos, isso. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, claro, ó. Saiu de A e foi até aqui. Ele subiu 2 metros. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe é menos MGH. Não tem nem que pensar. Ah, professor, mas não tem que fazer o PX, o PY. Depois, em aulas posteriores, eu provo para você que você pode fazer que vai dar a mesma coisa. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe é menos MGH. Só que aqui ele foi sacana. Ele pediu o trabalho realizado pela força da moça. Até agora a gente está fazendo cadeirante e cadeira de rodas. E ele usou a massa de quem? Da moça, que é 60 quilogramas. E realmente vai dar menos 1.200 joules. Tá? Realmente o item 64 é verdadeiro. Então, senhores, com essa parte eu consigo falar sobre trabalho para vocês. Vamos trabalhar mais sobre energia, dependendo das questões. Eu pedi hoje para vocês no grupo falarem quais matérias que vocês querem que eu faça o estude. Empuxo aconteceu bastante, eletromag aconteceu bastante na parte de indução, vou fazer de empuxo, vou fazer de todos esses que vocês estão me pedindo. Quero gravar um vídeo por dia. Lembra, esse vídeo tem só um objetivo, ajudar você. Tá? Ajudar você a ver prova, a trabalhar. Você tem o meu WhatsApp, você tem o meu contato, eu te ajudo de maneira particular, a gente está fazendo listas. A gente vai crescer muito nessa época, você vai ver. Tamo junto. Foi um prazer dar aula para os senhores.